O segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Vamos orar então nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos diante de Ti, Senhor, ainda que não seja, Senhor, em corpo presente, mas em espírito nós estamos reunidos como igreja, Senhor, em um só espírito, em um só propósito, em louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, em transmitir a Tua palavra, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, hoje e eternamente, Senhor. Continua derramando da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos canal de bênção, Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, através desse vídeo, ó Deus, dessa live que estamos fazendo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos canal de bênção para a vida de todos aqueles que estão aqui ouvindo, Senhor, assistindo, Senhor, este vídeo e que estarão vendo esta mensagem, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, guardando, Senhor, os Teus filhos de todo mal, ó Deus. Continua, Senhor, com o Teu sangue aspergido no umbral das nossas portas, nos livrando de toda peste, de toda praga, Senhor. Continua, Senhor, tendo misericórdia do Teu povo. Abençoa a nossa nação, guarda, Senhor, a nossa nação de todo mal, dá direção, dá graça, sabedoria aos nossos governantes, Senhor, para que possam tomar decisões acertadas dentro da Tua vontade. Ajuda, Senhor, a toda a humanidade nesse momento difícil, nesse momento de tristeza, de dor, neste momento de pânico, Senhor. A Tua palavra nos garante que o Senhor é aquele que nos dá paz. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa paz em nós, Senhor. A Tua palavra diz que o mundo não a conhece, por isso que o mundo se desespera. Mas nós conhecemos a Ti e desfrutamos dessa Tua paz, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas e que com uma única palavra Tua, todo este mal será dissipado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor, que em breve possamos voltar a congregar, que essa situação, Senhor, tenha passado, que este mal, Senhor, tenha sido extinto do nosso meio e o Teu nome possa continuar sendo glorificado. Continua conosco, guarda os nossos familiares, nossos entes queridos, continua, Senhor, abençoando também, para que não falte a provisão para os Teus filhos. Senhor, multiplica os recursos dos Teus filhos, abre as janelas dos céus, não deixa faltar nada, Senhor, abençoa para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, nosso horário que seria o nosso horário de culto. Nosso horário de culto seria das 18 às 20. Nós estamos entrando agora às 19, por volta das 20 horas, se Deus quiser, estaremos encerrando, com o objetivo de trazer uma mensagem a todos os irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui reunidos com o propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ainda hoje pela manhã, durante a escola dominical, nós fizemos uma videochamada através do Skype e nós falávamos sobre o novo homem, sobre o surgimento de um novo homem, o nascimento de um novo homem. Foi o encerramento da EBD de hoje. Então nós vemos que nos dias de hoje muitos estão aí perseverando em trazer a palavra do Senhor. Nós vemos hoje, nós ligamos as redes sociais, tantas pessoas, pastores que outrora não eram conhecidos, anônimos até, vamos dizer assim, trazendo mensagens, alimentando o seu rebanho. Eu creio que esse é o verdadeiro ministério pastoral, nós nos preocuparmos com o nosso rebanho, ainda que pequeno, mas aquele que Deus confiou em nossas mãos. Porque muitas grandes igrejas que se gloriavam de tantas curas divinas e tantas outras coisas, pelo menos na minha mídia e na minha rede social, elas estão sumidas. Um período em que precisavam mais delas, porque se vangloriavam de tantas curas, mas nós vemos que a palavra do Senhor, ela por si só, ela já nos traz tudo aquilo que nós precisamos, não é? Mesmo porque Jesus ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, através da palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Então, através desta ótica, nós queremos compartilhar uma palavra com todos aqui nesta noite. E nós vamos fazer uma leitura aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20.
A leitura, meus irmãos, é um pouco extensa, mas eu vou fazer questão de ler todo esse conteúdo aqui, todo esse trecho, para que a gente possa estar bem embasado dentro do contexto, tá? Então nós faremos aqui a leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e em diante, diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Nem porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os chamareis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe,
e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou a Judá a atalaia do deserto e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Amém? Nós vemos aqui uma passagem onde Josafá, rei de Jerusalém, rei de Judá, rei do Reino do Sul, ele passa por uma situação difícil. Por quê? Se juntaram alguns povos para fazer guerra contra Judá. Dentro desses povos, entre esses povos, estavam ali os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, não é? E eles se juntaram com o propósito de fazer guerra contra Judá. Quando Josafá, rei de Judá, fica sabendo dessa situação, que ele observa essa situação, ele tem uma atitude que nós podemos parar aqui para meditar um pouco nesse posicionamento de Josafá. Em meio à dificuldade, Josafá não se preocupou em confiar no seu exército. Mesmo porque o número de pessoas que vinham contra Jerusalém, contra o povo de Judá, eles eram maior em quantidade do que o exército de Josafá. Então Josafá ele não se limita a confiar na sua força, no seu exército. Josafá não se limita a confiar em outros reis, em pedir ajuda ao reino do norte ou a qualquer outro povo a qual eles poderiam ter uma aliança. Josafá ele tem uma atitude certeira e imediata. Qual foi o posicionamento de Josafá? Buscar a presença de Deus. E aqui nós deixamos uma observação. Nos meios às dificuldades, em meio às dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, quantas vezes nós nos lembramos do Senhor? Quantas vezes nós nos lembramos de recorrer a Deus nas nossas dificuldades? Porque muitas pessoas recorrem a N situações. A pessoa ela confia na sua força, no seu dinheiro, no seu conhecimento, no seu nível cultural, enfim. E ela num padrão numa escala de prioridades, ela acaba deixando Deus em último lugar. Ou lá embaixo na sua fileira, né, de recursos, vamos dizer assim. Mas Josafá aqui ele tem uma postura, ele chega e convoca aqui o povo a buscar ao Senhor. No versículo 3 diz que Josafá ele temeu a situação. Veja que muitas vezes o medo, a situação de temor, ela é benéfica. Por quê? Porque é um sentimento humano. Quantas vezes nós passamos por situações que nós tememos, não é? Mas esse temor, ele não pode atrapalhar ou dispersar a minha confiança em Deus. Por quê? Josafá aqui ele tem uma atitude. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Vejam que não foi somente o rei Josafá que se preocupou em buscar a Deus e jejuar. O jejum aqui ele tem um sentido de se humilhar, de reconhecer a soberania do Senhor. Era costume naquela época os reis muitas vezes rasgarem as suas vestes e colocarem o rosto em cinzas, ou seja, colocar o rosto no pó, se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que o verdadeiro reino, o verdadeiro poder, a majestade, a soberania, a glória pertence ao Senhor. Então nós vemos aqui que Josafá, ele como rei de Judá, ele se humilha na presença do Senhor. Então, quantas vezes diante das adversidades nós temos nos humilhado na presença do Senhor? O que é a humilhação? Deus não deseja humilhar ninguém no sentido que nós conhecemos de humilhação. Não, a humilhação que nós falamos é nós reconhecermos a Deus
como Senhor absoluto das nossas vidas. É nós lembrarmos do Senhor no meio das nossas necessidades, em meio às nossas necessidades, em meio às nossas aflições, em meio aos nossos problemas. Nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode e que agindo Ele, ninguém pode impedi-lo. Então, grave isso. Você tem um Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. Ah, irmão, por que aconteceu isso? E a situação é de desespero. Clama a Deus, recorre a Deus, busca a presença do Senhor, porque Ele é aquele que tem o mais absoluto controle de toda a situação na palma de suas mãos. Então nós vemos aqui que Josafá ele tem uma postura de se humilhar perante o Senhor. Apregoou um jejum onde todo o reino, todas as pessoas voluntariamente aceitaram em estar buscando ao Senhor junto com o rei Josafá. E nós tiramos aqui uma lição, que nesse momento um povo unido, um povo que clama, tem o poder de parar uma guerra. Presta atenção. Um povo unido, um povo que clama, tem o poder de parar uma guerra. Tem o poder de desfazer uma guerra. Tem o poder de desmanchar a intenção do inimigo. Mas qual é o requisito para isso? Unidade. Unidade na fé. Estarmos unidos em um mesmo propósito. Nós estamos vendo situação hoje, irmãos, que é um tanto quanto contraditória. Porque enquanto as igrejas estavam abertas, nossos cultos ocorrendo de forma normal, nós não víamos tanta unidade entre os irmãos como nós estamos vendo agora. Quer dizer, as igrejas agora estão fechadas por determinação governamental, como nós sabemos, mas o povo está unido. Nós entramos aqui com uma live, uma grande quantidade de irmãos nos assistem. Isso não é só aqui, em todas as igrejas, os pastores, em todo o tempo, o dia todo que nós entramos na rede social, tem alguém pregando a palavra e as pessoas estão assistindo, as pessoas estão se alimentando da palavra de Deus. Então veja que situação contraditória. Enquanto nós temos liberdade, parece que a gente não valoriza muito isso. Mas quando algo nos é tirado, ou a liberdade ela nos é tirada, mesmo que seja em meio a essa situação de caos, por conta do problema da crise do coronavírus que a gente está vivendo, o povo está quebrantado e está mais unido do que o normal. As pessoas mandam mensagens umas para as outras, estamos orando, estamos intercedendo, quer dizer, isso já é um grande mover para as nossas orações chegarem com eficácia na presença do Senhor. Porque aqui quando Josafá se propõe a buscar o Senhor, toda a nação jejua e se prostra também diante do Senhor. E Josafá ele toma uma posição, e quando ele recorre a Deus, veja aqui um outro segredo, uma outra posição. Primeiro, você se lembrar do Senhor no momento de dificuldade. Segundo, você conhecer a palavra do Senhor, as promessas de Deus para a tua vida. Porque Josafá ele vai orar aqui, olha que interessante a oração que Josafá fez. Ele se apresenta a Deus em oração, no versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, agora aqui é Josafá orando, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Veja que Josafá, ele inicia a sua oração glorificando o nome do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor, sabendo a quem ele estava orando. E não foi esse o modelo de oração que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Presta atenção, Jesus ele deixa um modelo de oração para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas primeiras palavras da oração do Pai Nosso, elas exaltam o nome do Senhor e colocam, nos passam uma posição
da verdadeira posição do Senhor, da sua magnificência, do seu domínio, da grandiosidade do seu reino, do seu absoluto controle sobre todas as coisas. E é assim que Josafá recorre a Deus. Ele recorre a Deus dizendo: tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes. Como se ele dissesse assim: existe um povo que está vindo sobre nós para fazer guerra, mas o Senhor é Senhor sobre todos os reinos da gente. Ou seja, não há povos, não há nações que não estejam debaixo da tua vontade. E aqui ele diz: na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. É convicção ao Deus que você serve, é saber com quem você está falando, a quem você está se dirigindo verdadeiramente. E continua, ó: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Josafá, ele era um conhecedor da palavra do Senhor. Esse povo, os moabitas, os edonitas, os moradores da montanha de Seir, há anos atrás, quando o povo de Deus ainda peregrinava no deserto na época de Moisés, muitos deles não deixaram que o povo de Israel passasse por suas terras. Inclusive tem até aquela passagem dos moabitas, que eles contratam lá um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo. E Deus deixa uma mensagem de juízo contra esses povos, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os da montanha de Seir, dizendo que eles seriam colocados para fora daquela terra, que aquela terra seria dada como herança à descendência de Abraão. E aqui nós vemos, ó, Josafá reivindicando isso, falando assim: Senhor, porventura o Senhor não tem dado esta terra a semente aos descendentes de Abraão, teu amigo, para sempre? Como é que esse povo, a qual o Senhor já despojou daqui, vem contra nós agora para querer retomar aquilo que o Senhor já nos concedeu? Olha que oração sábia. Josafá sabia o que ele falava com Deus, ele sabia o que ele reivindicava a Deus. E continua: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Aqui Josafá ele já pega um trecho da oração de Salomão, quando Salomão edifica o templo ao Senhor, e aqui diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Veja, Josafá faz exatamente o que havia sido orientado a ser feito no momento de angústia, naquela oração de Salomão, quando ele consagra o templo a Deus. Quando o templo fica pronto e Salomão ora a Deus, consagrando o templo a Deus, ele fala exatamente estas palavras. Josafá se lembra dessa passagem, Josafá reúne o povo na congregação e Josafá diz: Senhor, o Senhor não disse uma vez que se houvesse temor, que se houvesse angústia, nós nos reuniríamos nessa casa e clamaríamos a Ti, e o Senhor nos ouviria e nos daria livramento? Veja, irmãos, a maneira que Josafá recorre a Deus. Ele sabe com quem ele diz, ele sabe como ele se apresenta a Deus, ele sabe a maneira de orar a Deus, de acordo com a palavra de Deus. E dentro desses quesitos que Josafá aqui obedece, eu pergunto: como têm sido as nossas orações? Como nos apresentamos diante de Deus? Como é que nós temos chegado a Deus? Cadê a reverência do povo? Cadê a humilhação do povo diante de um Deus tremendo e soberano? De um Deus que tem o poder absoluto de todo o universo na palma da sua mão. Como é que nós temos chegado a Deus?
E nós precisamos entender que nós temos que nos unirmos, sim, e orarmos e clamarmos a Deus, sim, nos humilhando, buscando a Deus com sabedoria, de acordo com a palavra do Senhor. Porque hoje nós vemos pessoas que estão desesperadas, buscando a Deus de qualquer jeito. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é santo. Que nós temos que ter um critério, um padrão de santidade para chegarmos ao Senhor. E não é de qualquer forma que Deus vai ouvir as nossas orações. Não é de qualquer maneira que Deus vai ouvir as nossas orações. Porque o servo de Deus fiel, ele não ora a Deus em desespero. Ele ora a Deus confiando que Deus o ouve. Por mais grave que a situação seja. Porque, como eu falei no início, Jesus, ele nos deixa a sua paz. E a paz que Jesus nos dá, o mundo não a entende ou não a reconhece. Por isso que tem tanta gente desesperada por aí hoje. A situação é difícil? Sim, é difícil. A situação ela é angustiante? Sim, é angustiante. Muitas pessoas estão morrendo? Verdade, muitas pessoas estão morrendo. Mas tudo isso não fugiu ao controle do nosso Deus. Os governos podem ter perdido o controle da situação. As autoridades podem estar sem saber o que fazer. Mas nós temos um Deus que nós clamamos a Ele e Ele ouve a nossa oração. E no tempo certo Ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Então nós temos que ter sabedoria a recorrer ao Senhor. E Josafá ele vem dizendo aqui, no versículo 10... Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e nos destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Reconhecermos a nossa incapacidade diante de Deus é um mérito. Reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus é honra. Por quê? Porque muitos são prepotentes, arrogantes, acham que eles vão resolver a situação e não. Aqui está dizendo que os nossos olhos estão postos no Senhor. Quer ter paz na sua alma? Quer ter descanso em meio à tribulação? Quer conseguir descansar em meio à tempestade? Jesus ele nos proporciona isso. A Bíblia nos relata que uma vez, em meio a uma tempestade, Jesus dormia no barco. Como alguém pode dormir em meio a uma tempestade? Ainda mais dentro de um barco, que balança, que chacoalha, que joga de um lado para o outro. Mas Jesus ele tem esse poder. Por quê? Porque tudo está nas mãos dele. Quando acordam, despertam a Jesus, ele olha para aquela situação e ele vai na raiz do problema. O que fazia o mar se agitar? O vento. O vento soprava forte e levantava as ondas que açoitavam o barco. Jesus ele se dirige ao vento e o repreende. Aquieta-te, vento. E a Bíblia diz que o vento cessa, o mar se acalma e eles continuam viagem tranquilamente. E ainda Jesus questiona os discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, não há tempestade que o nosso Deus não possa apaziguar. Uma palavra do Senhor muda tudo. E aqui nós vemos que quando Josafá conclui essa oração, no versículo 13 diz que todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aí vem a resposta do nosso Deus.
As nossas orações, irmãos, não ficam sem respostas. O nosso clamor, ele é ouvido sim nos céus, e Deus, ele responde do alto e sublime trono de glória onde ele habita. E aqui ele, usando um profeta, a palavra diz: e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todos os Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Que maravilha! Glórias a Deus. Deus aqui, ele demonstra a todos que ele está no controle da situação. Ele conforta a todos dizendo: olha, esta luta, esta peleja não é de vocês, mas é minha. Eu é quem pelejarei por vós em meio a essa situação. E aqui Deus dá todas as coordenadas para o seu povo. Veja que nós servimos a um Deus que nos dirige, que nos capacita, que nos orienta em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à tempestade, em meio à situação de desespero, de angústia, de pânico. O Senhor ouve as nossas orações e nos dirige. E ele diz assim: amanhã descereis contra eles. E Deus até diz por onde que eles estavam vindo, o inimigo. Ó. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E Deus confirma no 17, ó: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que maravilha! Deus, ele não nos abandona. Deus, ele continua no controle da situação. Deus, ele vai à frente do seu povo. Deus, ele disse, Jesus dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos que Deus, ele é aquele que peleja pelo seu povo. É aquele que está à frente da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E nós temos que ser um corpo organizado, unânimes, unidos à cabeça, para termos direção que a cabeça nos passa. E nós vemos aqui que então no 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E aqui, depois disso, veja que Deus, ele tem os seus caminhos de trabalhar. Deus assume a direção da batalha, Deus assume a direção da peleja, Deus, ele diz que ele está no controle de todas as coisas, mas é para o povo se apresentar na batalha, é para o povo ir ao encontro do inimigo. O que isso significa para nós, irmãos? Que muitas vezes nós não podemos ficar acovardados diante da situação. Muitas vezes nós não podemos recuar. Muitas vezes nós não podemos simplesmente entregar na mão de Deus e ficarmos inertes. Não. Se a batalha ela precisa ser enfrentada, nós estaremos enfrentando. Se a batalha é necessário que saiamos ao encontro do inimigo, nós sairemos de encontro ao inimigo. Por quê? Crendo na palavra do Senhor, que Ele está à frente de tudo. Então nós cremos que o Senhor, Ele está no controle da situação. E não é tempo de nós baixarmos as nossas guardas, né? Mesmo porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então é tempo do povo continuar orando, é tempo do povo continuar clamando, é tempo do povo continuar jejuando. Façamos a nossa parte, sim, e confiamos que o Senhor está à frente desse negócio.
E aqui Josafá, ele prepara ali o exército de Judá, ele prepara os levitas das tribos dos coatitas e dos coraitas para irem à frente ministrando louvor. Veja como o povo de Judá lhe sai à batalha aqui. Colocaram um exército na frente? Não. Quem que estava à frente da batalha? Aqueles que louvavam o Senhor. Às vezes nós queremos lutar as nossas lutas com a força do nosso braço. Nós queremos vencer as nossas batalhas com a força dos nossos braços. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é buscar o Senhor, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da adversidade. Pararam para pensar quantos cristãos hoje que estão sendo propagadores de derrota? Quantos cristãos hoje que estão sendo propagadores de miséria, de tristeza, achando que tudo está acabado, achando que não tem mais jeito, vai morrer todo mundo e ninguém vai se salvar? Não! Nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. E eu digo uma coisa por mim. Não sei se todos pensam como eu, mas como Paulo certa feita disse, o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro, é ganho. Se eu morrer, eu alcancei meu objetivo, vou para o céu, eu sei para onde eu vou, eu estou seguro em Deus. A nossa vontade é viver, a nossa vontade é continuar, a nossa vontade é interceder, é batalhar. Mas se morrermos, estamos com o Senhor. E se vivermos, o nosso viver é Cristo. Nós vivemos para Cristo, nós vivemos em Cristo. Então não tem o porquê, irmãos, nós nos desesperarmos. É preocupante? É difícil? Sim. Estamos diante de diversas ameaças. É o problema do vírus, é o problema do econômico, da situação em que o país, em que o mundo vai ficar quando essa situação ela passar. Mas a minha e a tua Bíblia nos garante que o Senhor ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O nosso Deus é aquele que fez brotar água da rocha. O nosso Deus é aquele que deu maná para o povo no deserto. O nosso Deus é aquele que sustentou o povo caminhando no deserto por 40 anos, sem faltar nada para ninguém. Temer o que, irmãos? O que nós vamos fazer é caminhar confiando no Senhor, cantando louvores a Deus. O povo de Judá sai à peleja, colocam os levitas na frente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É preciso ter fé para isso, hein? Para pensar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a impressão que nos dá é que tudo foi fácil, tudo foi acontecendo e foi tudo perfeito. Não, tem que ter fé, hein? Deus, ele diz por um profeta, olha, essa peleja não é vossa, é minha. O teu inimigo sobe pela ladeira de Ziz, amanhã vocês vão sair ao encontro, vocês vão encontrá-los perto do deserto de Tecoa, e ali vocês vão ir louvando o meu nome, vocês vão colocar os levitas à frente, e essa peleja vocês não terão que pelejar. Agora imagina o que é você passar isso para todo o povo. É como se nós convocássemos todo o povo hoje. Olha, nós vamos sair em marcha contra o inimigo, todos orando, clamando, buscando a Deus, louvando o Senhor. É como se convocássemos o povo, por exemplo, hoje às 3 horas da manhã, todos faremos um jejum, oraremos por 1 hora, clamaremos a Deus, louvaremos o nome do Senhor. Eu pergunto, com quanto será que nós poderíamos contar? Aqui diz que todo o povo de Judá se apresenta diante de Josafá, incluindo mulheres e crianças. É na unidade, irmãos. É na unidade. Oração, perseverar em oração, jejum, unidade, move a mão de Deus ao nosso favor. Aleluia. Move a mão de Deus ao nosso favor. Deus, ele desfaz o intuito do inimigo. Ele desmancha guerras quando nós clamamos ao Senhor. E aqui o povo parte desta forma, louvando a Deus,
orando a Deus, clamando a Deus. Os levitas na frente não eram homens de guerra, eram homens que louvavam o nome do Senhor, que estavam à frente, confiando que Deus é poderoso para livrá-los daquela situação. E o que acontece no meio dessa situação? Aí é onde acontece o milagre. Aquilo que é para mim e para você fazer, cabe a nós fazermos. E aquilo que é para Deus fazer, no momento certo, Ele o faz. A Bíblia diz que quando o inimigo se aproxima, os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, os amonitas e os moabitas se juntam contra os da montanha de Seir. Há um racha no meio desses três povos. Há uma divisão no meio desses três exércitos, a ponto que eles começam a lutar entre si. Deus desbarata o conselho do inimigo. Deus desmancha aquilo que o inimigo arquitetou contra o seu povo. E eles ficam confusos, lutando contra eles mesmos. E os amonitas e os moabitas exterminam os da montanha de Seir. E depois começam a lutar entre si. O povo de Israel para e fica só olhando para aquela situação. Aquele povo lutando entre eles, a ameaça iminente, o inimigo que se aproximava com fúria. Agora não passa de homens confusos que lutam entre si. E o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, fica ali parado, observando aquilo, louvando o nome do Senhor e vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus não havia dito a Josafá: esta peleja não é vossa, ela é minha. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, ficades quietos e vede o livramento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E foi exatamente o que eles contemplaram, o livramento que Deus concedeu ao povo de Judá. E eles olham ali aquela situação, o povo, os inimigos se destruindo. E sabe o que acontece no final? Todos dos inimigos, do exército inimigo, são corpos mortos no chão. Moabitas, amonitas, os da montanha de Seir, todos mortos no chão. Não foi dado uma baixa no meio do exército de Judá. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando o povo de Judá chega até eles, havia o despojo da guerra. O que significa isso? Todo o armamento de guerra que aquele exército trazia, todo o ouro que eles traziam, todas as pedras preciosas, todas as riquezas, tudo aquilo que era de maior valor que estava no meio daqueles três exércitos, passou a ser despojo de guerra para o povo de Israel, para o povo de Judá. E a Bíblia menciona, se os irmãos continuarem a leitura aqui de onde nós paramos, vão ver que durante 3 dias o povo de Judá recolheu o despojo dos seus inimigos. Deus, além de livrá-los do inimigo, ainda enriqueceu o povo pelo despojo daqueles que haviam de ameaçá-los. Irmãos, precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar de coração que o Senhor é aquele que tem o mais absoluto controle de toda a situação. E estarmos com os nossos ouvidos abertos para compreender, como eu já falei aqui em outras ocasiões, o recado que o Senhor está nos mandando, a mensagem que o Senhor está sussurrando aos nossos ouvidos em meio a toda essa situação de crise. Confia no Senhor. Eu vejo, pela fé, um avivamento se formando na nossa nação. Um avivamento, talvez, não sei, mas escatologicamente, seja o avivamento do final dos tempos. Porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Hoje eu vi um vídeo onde presidentes de diversas nações estão clamando a Deus, recorrendo a Deus,
pedindo misericórdia para Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua incapacidade de lidar com a situação e sabendo que todo poder, todo domínio, toda honra, toda glória, toda majestade pertence a um único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é tempo de nós ficarmos prostrados, não é tempo de nós nos acovardarmos, não é tempo de sermos mensageiros de derrota, não. Deus ele está falando com o povo, Deus está mandando uma mensagem à população mundial e dizendo para todos que Ele continua sendo Deus no alto céu, que Ele continua tendo o domínio da situação. A palavra do Senhor nos garante que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso, pela misericórdia e bondade do Senhor, nós, Igreja do Senhor, já o fazemos. Vamos continuar levando esta palavra. Vamos crer que Deus é aquele que nos dá vitória, como Deus fez com Josafá, como Deus fez com o povo de Judá. Deus ele faz conosco hoje, nos nossos dias. Ele nos concede vitória em meio a batalhas que para nós muitas vezes parecem desesperadoras ou até mesmo perdidas, mas nada está perdido. Enquanto o Senhor reina, Ele está no absoluto controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que o reino do nosso Senhor, Ele é sempre eterno, Ele permanece para todo sempre. Vamos confiar em Deus, irmãos. Vamos estar buscando a Deus, compromisso com Deus. Nós não estamos na igreja, fisicamente falando, mas nós somos igreja e nós vamos continuar sendo igrejas, porque nós cremos que o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja, que somos nós. Nós temos que estar preparados. Estamos vivendo um período de dificuldade, mas toda dificuldade produz um avivamento quando o povo se lembra de recorrer a Deus. Começa com um remanescente, começa com um grupo pequeno, e vai tomando forma, e vai crescendo, e vai crescendo. Nós temos visto, como eu falei no início, pastores hoje anônimos, que talvez nós nunca tenhamos visto uma live de um pastor, de qualquer outro pastor, e fazendo hoje, pregando a palavra nas redes sociais, para que o Evangelho continue sendo anunciado. Nada pode deter o Evangelho. A palavra de Deus, ela continua sendo anunciada, continua alcançando corações quebrantados, corações que clamam pela misericórdia do Senhor. Então vamos levar essa mensagem de consolo, de esperança adiante e sempre ter convicção, ter em mente que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que nos dirige, Deus é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele que abençoa o seu povo, que tem compromisso com o seu povo. Jesus certa feita disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Ele a honra para que ela seja cumprida. Amém? Então que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. É tempo de nós clamarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecermos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço imensamente a todos que estão aí nos assistindo, aqueles que ainda irão nos assistir posteriormente. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Perseveremos na fé. Vamos continuar crendo e confiando no Senhor. Quantas batalhas já passamos? Dá uma olhadinha para trás. Olha aí para a sua vida agora. Quantas situações que eu e você enfrentamos, que um dia nós podemos assim pensar, é o fim, não tem mais jeito, está tudo acabado. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém?
Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite a todos e obrigado.